Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só que interessante. Hoje de manhã eu tava compartilhando, o meu devocional no Telegram. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram que praticamente todos os dias eu compartilho de manhã as minhas meditações, minha meditação do dia. A gente faz uma oração junto, compartilha a palavra. Então, assim, e aí hoje de manhã eu compartilhei uma palavra com o pessoal do Telegram e tal, e aí a gente, a oração que a gente faz junto. E assim, eu acordo, tenho o meu momento, eu leio, eu medito, eu oro, tudo, depois eu pego o meu celular e mando pro grupo no Telegram, compartilho a palavra, vou explicando e depois eu costumo fazer uma oração com o pessoal, assim, pra gente já começar o dia bem, né? Então é bem bacana, se você ainda não tá lá, vou deixar o link aqui embaixo depois pra você entrar no canal no Telegram. Enfim, e aí, compartilhei a palavra com eles, fiz uma oração, e aí quando eu peguei meu celular, tinha uma mensagem de uma tia minha. Essa tia, ela era bem ligada com a minha mãe, assim, depois que a minha mãe faleceu, a gente ficou bem próxima, como se ela tivesse me adotado, assim, assumido o lugar de mãe. Então ela sempre ora por mim, a minha mãe orava muito por mim. E aí quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem dela de 3 minutos e 15. E aí eu fui escutar. E quando eu coloquei, era uma oração dela por mim. Ela não falava nada, assim, tipo, oi Mari, como é que você tá? E tal, e sabe, não era uma conversa, era uma oração, 3 minutos e pouco só de oração. E o que ela orava? Exatamente as mesmas coisas que eu tinha acabado de orar no Telegram. Ela ia a mesma palavra, exatamente igual, gente, foi impressionante, assim, sabe? Eu falei, e ela tinha mandado cedinho, antes de eu acordar ainda, ela já tinha mandado, e aí eu acordei, fui ler, compartilhar, e foi exatamente a mesma coisa. E eu tinha pedido pra Deus, eu falei, eu sempre peço, gente, eu sempre peço antes de gravar, tipo, eu peço pra Ele me mostrar o que é pra gravar, o que as pessoas estão precisando. Ele conhece, cada um de vocês, Ele conhece onde vai chegar esse vídeo, as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Então eu sempre peço assim pra Ele, e hoje veio, aconteceu isso. Eu falei, então é isso. E qual que era a palavra de hoje? Bom, eu tava falando de Pedro, gente, tava lendo sobre a história de Pedro, que foi assim, Jesus, ele foi pro deserto, ele vivia indo pra um lugar retirado, porque ele gostava de ter esse tempo de oração, de meditação. E é isso que eu falo pro pessoal, assim, eu falo, meu Deus, se Jesus, que era Jesus, ele precisava ter um momento sozinho com Ele, de oração, de meditação, tudo. Imagina a gente, pra gente se reabastecer, porque às vezes a gente alimenta só o nosso corpo e esquece de alimentar a alma, espírito, que precisa tanto quanto o corpo, Pra mim, pelo menos, nossa, é o meu fôlego de vida, ter esse momento e começar o meu dia já assim, sabe, pedindo a direção de Deus em tudo mesmo que eu for fazer, porque às vezes se a gente agir pelas nossas forças, do nosso jeito, às vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos ou olhando por uma outra perspectiva, e eu acredito muito no mundo espiritual, assim, eu acho muito real. Enfim, então conta que Jesus, ele se retirou pra ir orar, ter aquele momento com Deus, tudo, pra ele se reabastecer, A gente tem que receber, se reabastecer pra gente transbordar pra vida das outras pessoas. Só que daí o que aconteceu? A multidão não deixava, não desgrudavam dele, daí foi todo mundo atrás. Então, aí ele ficou ali, ensinando a multidão, tudo, curando as pessoas, e aí começou a entardecer. E aí os discípulos chegaram pra ele e falaram assim, Senhor, manda o pessoal embora, porque a gente tá aqui no meio do deserto, não tem onde comprar comida, não tem comida aqui, e logo vai anoitecer e eles estão sem comer. E aí Jesus falou assim, não, deem vocês de comer pra ele. Aí os discípulos se olharam, mas como? Era uma multidão, tinha 5.000 homens, e naquela época eles só contavam os homens, então imagina que cada homem ali tinha a sua esposa, claro, devia ter alguns solteiros, mas muitos casados, e com as crianças, tá escrito, tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E assim, naquela época, gente, eles tinham uma penca de filho, não é igual hoje, que as pessoas têm 1 filho, 2 ou 3 filhos no máximo, era uma penca mesmo. Então, assim, eu imagino que devia ter pelo menos 10.000 pessoas ali. E aí Jesus falou, não, deem de comer vocês pra eles. E eles, Senhor, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou, então traz aqui pra mim. Aí os discípulos levaram, Jesus pegou, apresentou pra Deus, orou, e aí entregou de volta para os discípulos e falou assim, agora comecem a distribuir. E os discípulos começaram a distribuir pão e peixe, e foi... Gente, no final o que aconteceu? Todos se alimentaram até se fartar, e os discípulos recolheram no final mais 12 cestos cheios de alimentos, de pães e peixes. Ou seja, alimentou aquela multidão toda, 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou.
tá? Eu já vou falar o que eu quero dizer com isso. Então aí tá, depois que a multidão comeu, se alimentou, Jesus despediu a multidão, falou para os discípulos, olha, podem indo na frente, né? Pega o barco e vão, e eu vou ficar aqui. E aí Jesus despediu a multidão, tudo, e aí ele foi pro momento dele lá, subiu lá no monte para ter aquele momento com Deus que ele gostava de ter, né? Aquele momento sozinho com Deus. E ele ficou lá, sozinho, orando, meditando, tudo. E aí, daí tá escrito, se não me engano, é Mateus 13 ou 14, depois vocês podem olhar lá. E aí fala que já era alta madrugada, os discípulos já estavam lá no barco, no meio do mar, e o vento tava muito forte, tá escrito. E aí o que Jesus fez? Pegou e foi caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram de longe Jesus vindo sobre as águas, eles gritaram, tipo, é um fantasma e tal. E Jesus, tipo, calma, gente, não tenham medo, sou eu. Imagina ele gritando, né, porque foi de longe. Calma, sou eu, não precisam ter medo. E aí Pedro, mais metido, Pedro era muito espontâneo. E aí Pedro, Senhor, se é você mesmo, então me chama, me faz ir andar sobre as águas também. E Jesus falou, vem. E aí Pedro foi, os caminhandinhos sobre as águas. De repente fala que Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento, tudo, e aí ele começou a afundar. E aí quando ele afundou, ele gritou, Senhor, me socorre! E aí fala assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e levantou ele. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que quando a gente olha para as circunstâncias, a tendência é afundar. Como eu falei, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo material e cartesiano que a gente consegue enxergar aqui. Por isso que muitas vezes Jesus falou assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tipo, todos nós temos ouvidos, aquele que tem olhos, vê, entendeu? Todos nós temos, mas às vezes, quando a gente não tem esse nosso lado, né, que a ciência falou agora, a ciência comprovou sobre a inteligência espiritual, que tem a inteligência emocional, a inteligência intelectual e a inteligência espiritual. Quando a gente não tá aberto para essa inteligência espiritual, a gente não consegue entender as coisas do espírito, as coisas espirituais. Mas está escrito que para as pessoas espirituais tudo se discerne facilmente, e a gente consegue discernir todas as coisas. É como se os nossos olhos fossem abertos, como se um véu fosse tirado dos nossos olhos e a gente consegue ver. E eu lembro, tipo, quando aconteceu isso, depois do meu acidente, assim, eu tinha uma outra visão. É como se eu tivesse por 18 anos com venda nos meus olhos, com um véu cobrindo os meus olhos, e eu só via o material. E depois disso que aconteceu, como se um véu saísse da frente, e eu comecei a ver tudo com outros olhos. Né? Por isso que muitas pessoas que tiveram às vezes uma experiência ou de quase morte, que eles falam tudo, elas voltam diferente. Esse acidente transformou minha vida total, mas nem sempre a gente precisa passar por algo tão traumático pra gente ter, né, essa conexão espiritual. Basta apenas a gente buscar, a gente não precisa passar por algo dolorido, basta a gente buscar e pedir que a gente vai receber. Então o que acontece? Hoje a gente tá vivendo, gente, um tempo, principalmente aí do coronavírus, essa quarentena, todo mundo em casa, né, às vezes as pessoas estão muito estressadas já, que tem crianças, né, às vezes a mãe, tipo, tem um filho ou mais de um filho, e ela não consegue ter aquele momento para ela, então tudo conturbado, a preocupação com a situação econômica, como que vai ficar depois que tudo voltar ao normal. Então assim, talvez pessoas já perderam emprego, talvez você já perdeu seu emprego, ou alguém na tua família, você tá preocupado o que vai ser depois disso, de repente coisas começaram a faltar na tua casa, ou que você que tem empresa, como que vai ser, como que eu vou tocar a empresa daqui para frente, como que eu vou manter os funcionários, eu mando embora, eu não mando. Então, várias circunstâncias adversas que às vezes a gente olha, se a gente olhar para elas, a gente se desespera, a gente fala, meu Deus, de onde que vem o socorro? E aí tem o salmista que fala assim, elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, sabe? E foi a mesma coisa com Pedro, quando Pedro estava olhando para o mestre, ele estava caminhando tranquilo sobre as águas, ou seja, ele estava caminhando no sobrenatural, o sobrenatural estava acontecendo na vida dele. Porém, a partir do momento que ele tirou os olhos do sobrenatural, né, de Jesus, ele começou a afundar quando ele olhou para as circunstâncias. Então, o que eu quero te dizer? Não olhe para as circunstâncias, acredite no sobrenatural, acredite no espiritual, mantenha os teus olhos no alto, mantenha os teus olhos de onde vem o teu socorro. Se você olhar para o material, se você olhar para as circunstâncias, para
pro vento, pras ondas do mar, pra tempestade que tá acontecendo, a tua tendência é afundar, porque você não vai encontrar ali resposta. Às vezes você não vai encontrar, sabe, uma solução. Mas quando você olha pro sobrenatural, vem soluções sobrenaturalmente, que não tem como explicar humanamente. Vem recursos de onde você nem imagina. Gente, eu já experimentei tanta coisa na minha vida, tanto sobrenatural, e continuo experimentando, graças a Deus. Quando eu fui missionária, eu quis viver, eu quis passar pela vivência de dependência do amor de Deus, porque nós temos a tendência de transmitir para Deus a imagem que nós temos do nosso pai biológico. Então, como meu pai biológico era uma pessoa que não sabia demonstrar afeto, amor, tipo, nunca me pegou no colo. A única vez que eu lembro que meu pai me pegou no colo foi porque eu pisei num prego, furou meu pé, eu tive que ir pro hospital, o prego quase saiu em cima do meu pé de novo, o pé, né? Já foi um acidente lá da moto, do caminhão, e aí eu era pequena, e aí eu lembro que a minha mãe me pediu, segura ela um pouco aqui pra mim e tal. E foi a única vez que eu lembro do meu pai ter me pego no colo. E quando eu era bem petitiquinha, com uns 3 anos, eu lembro de uma cena que ele me colocou aqui, sabe? Quando coloca a criança aqui no ombro. E assim, ele não sabia demonstrar amor, ele não sabia demonstrar afeto, falar eu te amo, filho, eu gosto de você, ou dar um abraço. Não, ele não sabia. Tanto que o primeiro abraço que eu dei nele, que eu tomei a iniciativa, assim, eu tinha acho que 20 anos, 21 anos, uma coisa assim, que eu abracei ele e falei, pai, eu te amo. E daí ele ficou com os braços pra baixo, assim, dele... tem que amar mesmo, eu cuido de você. Tipo, ele não sabia retribuir nenhum abraço, mas como que eu vou culpá-lo? Ele provavelmente não recebeu isso também, sabe? Então, assim, isso nunca me machucou, tipo assim, poxa, olha meu pai, não sei o que, nunca culpei isso. Eu amava ele, mesmo ele sendo assim, era possível dele, né, gente? Então, assim, só que eu tinha uma barreira de acreditar em Deus, de ver Deus como pai, como provedor, como amoroso, como isso tudo, entendeu? Então, quando eu chamava ele de pai, assim, me soava até meio falso, porque... eu não conseguia sentir o amor dele como pai. Só que daí quando eu fui pra Jocum, que eu decidi ser missionária, né, depois do acidente, Jocum é uma junta missionária que se chama Jovens com uma Missão. Quando eu fui para lá, teve uma ministração que se chamava Coração Paterno de Deus. Iam missionários de vários lugares do mundo, assim, pra ministrar pra gente. A gente ficou no meio do mato, assim, tipo um mosteiro, né, pra você entender melhor. No meio de um mato, 22 quilômetros pra dentro do mato, assim, de estrada de chão, num vale, só montanhas em volta, então, assim... E lá tinha até carro de boi, não sei se vocês já viram, um carro de boi, tinha pessoas os que moravam por lá quase não tinha casa, mas as que tinham, assim, daqueles... pessoal que andava descalço, com facão na cintura. E aí tinha uma igrejinha lá que as pessoas iam descalço. Eu já tinha ouvido minha avó, minha mãe contar essas histórias, que antigamente eles faziam isso. Levavam um chinelinho na mão, aí chegava na igreja, lavava o pé e colocava o chinelo. Então o chinelo era só pra ir na igreja. Então, assim, nessa ministração de Coração Paterno de Deus, nossa, foi uma quebra, assim, quebrou muitas crenças limitantes que eu tinha em relação ao amor de Deus por mim, por causa da relação que eu tinha tido com o meu pai, de falta de afeto, de carinho, de percepção, de conversa, de tudo, né? E aí, nossa, eu lembro que eu chorei muito, gente. Eu chorava tanto que os meus ombros balançavam, assim, sabe quando eu chorava? Eu chorei tanto que eu tive que sair da sala, assim, tiveram que me tirar da sala, porque, né, senão o professor não ia conseguir prosseguir com a aula. E naquele choro ali foi uma cura que tava acontecendo, sabe? Porque às vezes a cura vem através das lágrimas, né? Quando vem aquele choro, aquilo que você põe pra fora, que tava tanto tempo ali dentro que você nem sabia, às vezes, que eu nem tinha conhecimento. E eu não conseguia chamar Deus de pai, e eu não conseguia pedir nada pra ele. E a partir dali foi quebrado, sabe, essa crença limitante que eu tinha em relação a Deus. E aí eu quis experimentar a paternidade dele, e eu quis experimentar a provisão dele também. Então, assim, eu nunca peguei o telefone pra ligar pra minha família pra pedir dinheiro. Eu falei, eu vou viver pela fé. Porque eles falaram, tipo assim, comece a ter essa experiência, a viver Deus como teu pai, como teu provedor, porque assim como um pai se alegra em dar um presente, né? Às vezes teu filho tem tudo, teu filho tem comida, tem casa, tem estudo, tem tudo, mas mesmo assim, às vezes ele tem um monte de brinquedo e você se alegra em dar um brinquedo novo lá que saiu e que ele tá louco, pai, mãe, me dá tal coisa, e você sente uma alegria muito grande em poder dar pra ele. E da mesma forma, Deus, quando ele faz algo que ele sabe que vai alegrar o nosso coração, ele se alegra também, porque ele é um pai de amor, é um pai que conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo da gente falar, ele já sabe, mas ele gosta de ter relacionamento com a gente, ele sabe, por isso que Jesus veio, para que a gente pudesse ser ligado de novo com ele, ter relacionamento de pai e filho, de amor, e saber que, eu lembro que eu falava, eu não vou pedir isso pra Deus, nossa, Deus tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra oração, pra responder, uma bobeira dessa.
Gente, não é assim. Aquilo que parece uma bobeira pra gente, ou supérfluo pra gente, ele se importa. E ali, lógico que eu não vou falar tudo aqui pra vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas ali eu comecei a ter experiências incríveis com Deus. Eu lembro da primeira que eu tive com ele como pai, foi assim, eu fui lá pro potreiro, né, tipo, que tinha as vacas, assim, fazer o meu devocional, porque a gente acordava cedinho, eu não lembro se era 5 e pouco, 6 da manhã, e a gente acordava cedinho, e daí a gente escovava o dente, e cada um, né, cada aluno ia para um lugar, assim, eu ia geralmente lá no meio do gramado, no meio do pasto, e aquele dia eu orei e eu tava com muita vontade de comer chocolate. E como a gente morava, tipo, era no meio do mato, assim, essa casa que a gente, né, estudou, era uma casa de madeira, assim, os cupins cheios, sendo comido por cupim, e aí a gente dormia em beliche, assim, um monte de menina na beliche, a parte do armário que a gente tinha pra guardar nossa roupa era um negocinho assim. Enfim, e aí a gente primeiro ia ter esse tempo com Deus para depois tomar o café da manhã. E o café da manhã eram 2 fatias de pão com margarina para cada um e uma xícara de café com leite. Era isso, entendeu? Tipo, eu quero 3 fatias. Não, só se alguém não comer as 2. E às vezes eu comia a fatia de alguém que tava fazendo dieta lá, você não vai comer tuas 2 fatias? Dá uma pra mim? E a gente tinha uma folga na semana, que daí a gente podia pegar um ônibus e ir pra cidade, e quem tivesse dinheiro comprava alguma coisinha pra comer. Comprava, sei lá, uma coisinha, uma bolachinha, um negócio diferente. Às vezes eu ia, né, comprar alguma coisinha, mas eu nunca, tipo, nunca liguei pra minha família pedir 1 centavo. Eu e mais 2 amigas missionárias que foram também para ser missionárias, a gente recebia 50 reais da igreja, né? E esses 50 reais a gente tinha que comprar desodorante, comprar absorvente, comprar as coisinhas pra gente, e às vezes eu comprava essas coisas, né, tipo, que mulher precisa, shampoo, papel higiênico, tudo a gente tinha, sabonete, então assim, eu comprava, às vezes eu comprava uma bolachinha e daí uma sardinha com maionese pra eu fazer um patezinho, então na geladeira cada um tinha os seus potinhos com os seus nomes. E aí eu, né, tipo, guardava lá, então assim, era tudo separadinho. Aí você só comia uma coisinha diferente quando você comprava, mas assim, daí almoço, feijão, arroz, ovo, feijão, arroz e um môndego, um negócio assim. E à noite era sopa, toda noite era sopa. No sábado, cachorro quente, que a gente ficava super feliz que era algo diferente no sábado. Enfim, e aí eu lembro que esse dia eu fui, depois da ministração do coração paterno de Deus, eu fui lá pro pasto. E eu falei assim, pai, e quando eu falei pai, gente, soou algo assim tão esquisito, porque eu não tinha intimidade nenhuma com meu pai biológico, assim, a gente, né, eu fui morar com ele quando eu tinha 12 anos, quando eles se separaram, então a gente, assim, sentava pra almoçar, comer, a gente não tinha assunto, assim, sabe, aquela coisa meio fria, mas eu amava ele, e eu sei que ele me amava também do jeito dele, né, e, então assim, eu falei, pai, daí, tipo, soou meio estranho, eu falei, não, eu vou, e daí eu falei, pai, eu tô com tanta vontade de comer um chocolate. E falei assim pra ele. E aí quando eu voltei, né, pra deixar minha Bíblia lá na minha cama, na beliche, eu cheguei assim, tipo, pra deixar pra depois de tomar café. E eu olhei em cima da cama, assim, um monte de bombom, gente, eu me emociono. Calma, respira, Marinalva. Aí tinha um bolinho de bombom, assim, e um bilhetinho escrito, Mari, Deus é fiel. Até hoje eu não sei quem foi a pessoa que deixou aquele chocolate lá pra mim. Mas eu lembro que eu chorei muito, eu falei, meu Deus, ele quebrou, sabe, aquela resistência, aquela barreira que eu tinha em sentir Deus como pai. Daí eu falei, meu Deus, ele se importou com o chocolate. O chocolate é algo supérfluo, eu não preciso de um chocolate, eu tenho pão aqui, eu tenho comida, eu tenho feijão e arroz, eu não tô passando fome. E só que o chocolate era um desejo meu, e ele se alegrou, então ele tocou no coração de alguém que tinha chocolate pra ir lá e colocar o chocolate em cima da minha cama e colocou o bilhetinho, Mari, Deus é fiel. Aquilo, gente, assim, ó, a barreira que eu tinha foi quebrada, ele foi, já foi na ministração lá. E essa experiência que eu tive, eu nem sei porquê, eu não tinha planejado falar nada disso aqui pra vocês. Eu tinha planejado de falar da história de Pedro, tudo, mas a minha história, não, diante de Deus, que eu não tinha planejado nada, mas tá vindo, então vamos, alguém precisa ouvir. E aí eu olhei aquele chocolate e eu chorei, e eu senti muito amor de Deus através daquele chocolate, muita cura, assim, sabe, acontecendo. E aí eu comecei a ter outras experiências, pedir coisas, assim, pra Deus que eu tava precisando. O meu perfume acabou depois de uma época, e eu falei, pai... E aí eu comecei a ter essa intimidade com ele, a começar a chamar ele de pai, mesmo que às vezes soava estranho, esquisito, eu perseverei e eu falava sempre pra ele, eu quero sentir o teu amor de pai por mim, por favor, me deixa sentir o teu amor de pai por mim, eu quero experimentar isso, que as pessoas que têm essa experiência contigo falam. E eu comecei a experimentar um amor tão grande, gente, tão grande por mim, assim, que ele começou, tipo,
que eu comecei a sentir. Ele sempre me amou, eu que não sabia, né? Assim como ele ama você, talvez você só não sabe disso, mas você pode viver isso, e ele deseja demais, demais ter um relacionamento de intimidade contigo, mas muito, muito, ele deseja muito. E aí tinha acabado o meu perfume, e aí ele já tinha me dado chocolate. Eu, cara, nossa, então é real, tipo, ele se importa comigo, ele se importa até com as pequenas coisas. E aí eu falei, pai, num devocional lá, eu falei, pai, meu perfume acabou e eu queria muito um perfume, e orei e pedi pra ele, sabe? E aí o que aconteceu? A igreja da minha cidade pegou e enviou pra nós, né, uma caixa. Enviou uma caixa pra mim e para as outras duas missionárias que estavam comigo. Enviou uma caixa de coisas assim pra gente. E tudo eles enviaram de 3, assim, que a igreja doou pra levar pra gente, né, pra enviar pra gente. Então assim, ó, tudo vinha de 3, tipo, 3 pacotes de absorvente, 3 lixas de unha, 3 camisetas, 3 não sei o que, 3 caixas de bombons. Então assim, tudo era 3, porque era eu e mais 2 que tínhamos ido da minha cidade pra lá. E aí tá, daí a gente foi abrindo aquela caixa e toda feliz, nossa, uma caixa de bombom pra cada uma, nossa, não sei o que lá, um pacote de absorvente, não sei o que, um monte de doações que enviaram pra gente, né? E aí, de repente, a Carlinha, que era uma das que estavam com a gente, era eu, a Carlinha e a Aninha, a Carlinha pegou aí e viu, lá tinha uma caixinha e tinha um perfume. Quando eu olhei o perfume, e era o perfume que eu gostava, e o perfume, só que eu fiquei quieta, só que só tinha um perfume, tudo veio de 3, e o perfume veio só um. E eu olhei aquilo e eu falei, nossa, o perfume que eu pedi pra Deus, só que só tinha um, eu olhei. Eu falei, bom, então deve ser pra nós 3 dividirmos. E eu fiquei quietinha, não falei nada que eu tinha olhado e pedido. Daí eu falei, o perfume. Só que tinha uma cartinha junto. E aí a Carlinha pegou e abriu a cartinha e leu tudo lá. E era de uma mulher que era da igreja, que eu não tinha nenhuma intimidade assim com ela. Eu conhecia, tipo, oi, tudo bem? Oi, oi. E daí ela colocou lá, escreveu a carta e falou assim, esse perfume que eu tô enviando é pra Marinalva. Deus me tocou pra enviar pra ela esse perfume, então é dela. Ah, gente, daí não tem como o coração não quebrantar, né? Tipo assim, eu falei, meu, o perfume. Gente, pensa bem, o perfume é uma coisa supérflua? Eu tinha desodorante, que é o mais importante, né? E assim, o perfume, ele me deu o perfume, que foi a forma dele começar a mostrar, olha como eu te amo, olha que não importa a relação que você teve com o teu pai biológico, não importa se você não se sentiu amada pelo teu pai biológico, acolhida, olhada, vista, notada, eu te vejo, eu te noto, eu te amo, eu vou prover todas as coisas pra você, eu sou teu pai. Ele tá dizendo isso pra você agora que tá assistindo esse vídeo. Ele é teu pai. Ele te ama, ele não quer que falte nada pra você, você só precisa ir pros braços dele, sabe? Esses dias eu vi algo muito legal, um videozinho que eu recebi no WhatsApp, que daí o cara tava cortando o cabelo, nem sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo, gente, mas eu vou falar o que tá vindo no meu coração. E o cara tava cortando o cabelo lá, e enquanto o barbeiro tava cortando o cabelo dele, ele tava lendo a Bíblia lá. Daí o barbeiro falou assim, meu, por que você tá lendo isso daí? Deus não existe. Né? Se Deus existisse, por que ia ter pessoas passando fome, passando dificuldade? Porque não ia ter pessoas assim? O cara que tava cortando o cabelo, cortando o cabelo e lendo a Bíblia, não falou nenhuma palavra. A hora que terminou de cortar, ele pagou, saiu, e aí ele foi lá na rua e pegou, e daí tinha um cara cabeludo e barbudo, ele foi lá, chamou o cara e falou assim, você pode vir aqui comigo? Daí o cara falou sim, daí ele pegou e entrou lá na barbearia e falou assim, barbeiros não existem. Daí o cara falou, como que não existe? Tá louco, cara? Tá vendo eu aqui? Eu sou barbeiro, cabeleireiro. Ele falou, se barbeiros e cabeleireiros existissem, esse cara não ia estar barbudo e cabeludo assim. Daí ele falou, você tá ficando louco, não tem nada a ver isso. O cara tá barbudo e cabeludo porque ele nunca veio até mim pedir pra eu fazer. Daí ele falou, pois é, essas pessoas às vezes estão passando isso porque elas nunca foram até o Pai, entende? Nunca foram até Deus, por isso elas estão passando isso. Então, gente, assim, a gente às vezes passa por coisas que não teria necessidade da gente passar se a gente fosse até a fonte, e a gente tem uma fonte pra ir. Então, o que eu quero te dizer hoje, independente do que você tá passando, sabe, tem alguém que tá vendo tudo isso. Não olhe para as circunstâncias. Eu até falei no Telegram lá, que desde que saiu esse negócio de coronavírus, de não sei o que tá acontecendo tudo isso, eu comecei a olhar o noticiário no começo lá, quando começou a quarentena. Gente, aquilo começou a me gerar uma angústia, um negócio tão grande assim, ou seja, eu comecei igual Pedro, eu comecei a olhar pro vento, pras ondas, pra tempestade, meu Deus, o que vai ser?
E eu falei, que isso? Eu tô entrando na onda de todo mundo. Não, porque nós, isso a ciência comprova, tá, gente? Nós temos uma inclinação natural, nosso cérebro, ele tem uma inclinação natural da gente captar mais as coisas negativas do que as positivas. Por exemplo, se alguém falar que algo maravilhoso tá para acontecer na tua vida, você pode, tá bom. Agora, se alguém te falar, fizeram uma macumba pra você, pra te destruir, daí você, meu Deus, fizeram uma macumba pra mim, você vai pegar aquilo que é negativo. Se você coloca uma roupa, se arruma e aí você vai lá, tá, se acha bonita, tal, você vai numa festa, 20 pessoas te elogiam. Aí chega uma pessoa e fala, ficou meio estranho esse vestido pra você, essa roupa pra você, essa cor. Você vai ignorar todos aqueles 20 elogios e você vai fixar naquele comentário negativo ali, entende? O nosso cérebro tem uma tendência natural. A mídia, sabendo disso, o que faz? Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, porque é isso que dá ibope, é isso que dá dinheiro. Agora, não se esqueça que tem milhões de coisas boas acontecendo no mundo todos os dias. Só que isso não aparece na mídia. Então, do que você vai se alimentar? Sabe? O que você vai pegar para alimentar a tua alma e o teu espírito? A partir disso, gente, que eu comecei a ver que aquilo tava me trazendo energia ruim, que eu tava começando a vibrar naquela frequência ruim, sabe? Eu falei, epa, não, tipo, tô entrando na onda, não quero mais saber, nunca mais. Eu nunca mais abri uma mensagem de WhatsApp, eu não abro os grupos, se eu entro eu vejo lá mensagem escrita, não abro videozinhos, se alguém me falar alguma coisa eu falo, olha, eu não quero saber das circunstâncias terrenas aqui, eu quero saber do que vem do alto, eu não sou um ser daqui, dessa terra, desse planeta, como você também não é, a gente tá só passando um tempo aqui, né? O nosso lugar não é aqui, gente, logo a gente vai passar um tempinho, daqui a pouco a gente vai para nossa casa, para o lugar que é nosso mesmo, para nossa origem, entende? Para nossa origem. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus e Deus colocou a gente aqui para a gente governar. Só que muitas pessoas vivem como mendigos, ou mendigos emocionais, ou mendigos financeiros mesmo, ou passando por escassez, por provações, porque não sabem da sua filiação. Deus, ele é o Rei dos Reis. Se você é filho do Rei dos Reis, o que você é? Você é príncipe e princesa. Príncipe e princesa nasceu para quê? Para governar. Então, assim, como o barbeiro lá falou, não, mas ele tá assim só porque ele não veio até mim. Então, sabe, às vezes a gente vive coisas porque a gente não vai até o Pai. Escassez de amor, escassez às vezes de financeira, em várias áreas, porque a gente não sabe quem a gente é aqui, entendeu? Aqui na Terra. E o papel do inimigo é justamente distorcer a nossa identidade para que a gente não saiba quem a gente é, porque ele não é filho, nós somos. Então ele quer distorcer a tua identidade para que você não sabe. Por isso que ele usa muito, gente, a família, os pais e principalmente o pai, sabe? E de estragar a relação de pai com filho, pais que abandonam, pais que não dão amor, pais que são violentos. Por quê? Porque destruindo esse relacionamento de você com o teu pai biológico, automaticamente vai destruir a tua relação com Deus como pai, mas ele quer restaurar a tua identidade de filho e de filha para que você entenda que você nasceu para governar aqui na Terra. Você é príncipe e princesa, você não é mendigo e você não tem que viver assim. Você não tem que mendigar nada, nem emocional, nem financeiro, nem área nenhuma da tua vida. Então, o que eu quero te dizer hoje, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o noticiário ruim, para de se alimentar disso, creia no sobrenatural. O que aconteceu? O que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes? Algo sobrenatural. Tinha como alimentar toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes? Não tinha. Não tinha. Mas para ele teve. Entende que quando você foca no sobrenatural, coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida? Gente, eu vivo muita coisa sobrenatural que acontece na minha vida que eu falo, uou! Sabe? Tipo, caramba, tipo, e ele sempre surpreende a gente, surpreende com amor, com provisão, porque ele conhece os desejos do nosso coração. Vai até a fonte, tá ali de braços abertos, te esperando, independente da relação que você teve com teu pai biológico. Deus não tem nada a ver com o nosso pai biológico. Se teu pai não foi um pai amoroso, que cumpriu o papel dele em todas as áreas de provedor, de amor, de tudo, ele não tem nada a ver, ele não tem culpa, entende? Então, assim, não deixa que o mal, que as sombras, que o inimigo
inimigo distorça a tua identidade, que te engane e não deixe você saber quem que você é em Deus, a tua verdadeira identidade. Então o que eu quero te dizer, independente do que você estiver passando hoje, não aceita medo. Está escrito na Bíblia, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de ousadia e de equilíbrio. Então assim, não aceite medo, não se alimente de coisas negativas, não queira ficar vendo vídeo de coisa ruim, se alimentando de, sabe, de notícias ruins. Alimenta a tua alma, o teu espírito daquilo que vem do alto, não importa o que está acontecendo aqui. Não olha para a tempestade, não olha para o vento, não faça o que Pedro fez. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Entendeu? Então se você tá afundando hoje, grita por socorro como Pedro gritou, Senhor, socorre-me. E fala assim, ó, imediatamente Jesus estendeu a mão e levantou ele. Imediatamente. E quando você faz de coração, imediatamente vem o socorro. Mas o socorro vem quando? Isso é muito importante. E aqui tá a chave. Aqui tá a chave. Pega essa chave. Fé. Sem fé não acontece nada. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E lembre-se de todas as vezes que Jesus curou, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Embora ele pudesse falar, porque ele é Deus, pudesse falar, eu te curei, eu te ressuscitei, ele não falava isso. Ele falava, a tua fé te curou. E quando alguém pedia alguma coisa para ele falava, seja feito segundo a tua fé. Se a pessoa tinha fé, ela era curada, se não tinha, não era. Então, tudo vai acontecer na tua vida segundo a tua fé, entendeu? A fé é a chave. O que é fé? Certeza das coisas que a gente não vê. Não importa se tá o mundo caindo ao teu redor, se todo mundo tá ficando desempregado, se estão mandando embora, se a empresa dos outros, não sei o quê. Se você manter os olhos na fonte, os recursos vão vir de lá e não daqui. Entendeu? Não mantenha os olhos no horizontal, mantenha os olhos no vertical, mantenha os olhos naquele que pode trazer os recursos para a tua vida, da onde você nem imagina, de onde você nem faz ideia. Ele faz brotar água da rocha. Quando o povo de Israel estava no deserto, na travessia para a terra prometida, eles tiveram sede, não tinha água. Deus fez jorrar água da rocha. Deus faz coisas que, parecem loucura aos olhos naturais. São loucuras aos olhos naturais. Mas para aqueles que têm discernimento espiritual, eles entendem muito bem tudo isso. Como aquilo que eu falei, a venda saiu dos meus olhos e eu consegui ver o mundo sobrenatural. E Ele quer que você veja também. Então, não olhe para as circunstâncias. Lembra desse Deus que me deu chocolate, que me deu perfume, assim, infinitas coisas que se eu for contar aqui para vocês, vai horas e horas e horas. Entendi? Eu não tinha planejado falar isso. Se eu falei é porque alguém tá precisando ouvir. De repente Deus me levou a vir aqui, que eu tava em casa, vim aqui no estúdio para gravar esse vídeo, para chegar até você, por amor a você. Ele me trouxe aqui e me fez falar tudo isso para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele tá de braços abertos te esperando e o quanto Ele quer prover todas as coisas na tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Lembra da fonte, daquele que pode todas as coisas, que pode pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas, talvez 10, 15, eu não sei quantas pessoas tinha ali, mas muita gente. Ele é o Deus do sobrenatural. Então viva o sobrenatural na tua vida, mas para você viver esse sobrenatural, você tem que se alimentar do sobrenatural. Ok, gente? Então, essa mensagem que veio hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim. Por que é importante deixar o curtir? Porque o YouTube encaminha para mais pessoas. Ele vai entender que esse é um conteúdo de valor e vai encaminhar para mais pessoas. Então você vai estar ajudando outras pessoas também a receberem esse conteúdo quando você deixa o curtir e o teu comentário. Então deixa o teu curtir aí pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Aciona o sininho para você não perder os próximos vídeos. Deixa lá embaixo pra mim o seu comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. Embora eu não consiga responder todos os comentários, eu amo ler os comentários de vocês, gente. E, claro, me dá muita alegria saber que uma palavra, que um vídeo que eu fiz tocou o teu coração e fez diferença na tua vida. É lógico, é muito gostoso saber disso. E outra coisa também, pra quem não sabe, todos os meus conteúdos estão em podcasts no Spotify, então você pode escutar de qualquer lugar, dirigindo, mesmo sem internet. Tá? Eu tenho um outro canal também aqui no YouTube que se chama Cheia de Graça, que é voltada para a área da beleza, que as meninas pediram para eu fazer e eu fiz. E também, como eu falei no início, eu tenho um canal no Telegram que o link de tudo tá aqui embaixo, gente. Só vocês clicarem aí do lado direito numa flechinha assim que vai aparecer todos os links. Também quero te pedir para me seguir lá no Instagram, porque eu posto conteúdos de, sabe,
que edificam, assim, constantemente eu tô postando conteúdos lá, as pessoas gostam muito, então me siga no Instagram também. E se você quer fazer parte da minha lista VIP e receber as notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu método de uma vida comum para uma vida extraordinária, é só você clicar no link aqui e cadastrar o teu e-mail gratuitamente também. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e mantenha os teus olhos no alto, que é de onde vai vir o teu socorro. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.